Hora de começar, então, o raio-x da Série C do Campeonato Brasileiro. Atendendo à sugestão do próprio Atos, a gente guardou essa nossa primeira edição do raio-x para o fim da 8ª rodada. Justamente porque a Série C deu uma pausa. A Série B e a Série D não pararam, mas a Série A e a Série C acabaram pausando para essa data FIFA. Na verdade, uma forma também de permitir que vários clubes da Série C que estão na Copa do Nordeste, como o Náutico, Sampaio, eles joguem as partidas atrasadas, tá? E a Série C fica com esse recorte muito interessante para que a gente possa fazer o nosso primeiro mergulho, tá? Na terceira divisão, nós não contamos com o apoio do Power BI desenvolvido por Pedro Pereira e que dá todo o suporte dos nossos programas das séries A e B, tá? Então, a gente vai se virando com o que tem e vamos trazendo uma espécie de construção dessa memória da Série C, que é uma memória ainda muito recente, tá? Se não tivemos o Power BI, consultamos muito o site, o Gol, né, que permite esse resgate. A gente vai trazer, inclusive, alguns prints do próprio Gol. O formato dessa Série C, ele tem apenas 3 edições, essa é a 4ª. E a gente vai iniciar aqui passando rapidamente por cada uma dessas 3 edições, para a gente entender numericamente algumas coisas, tá? Em 2022, a gente já viu o que Fábio, a gente ainda estava em off, Fábio brincou falando assim. A conta é simples, né, Fábio? Na Série C, isso, é 29 para se classificar e 21 para não cair. Essa foi a sua conta. O presidente de Power BI, Série C é rápido e direto, assim. Só que na primeira edição, a gente teve o seu Botafogo Isso. não cumprindo a sua máxima. Aliás, ele cumpriu a sua máxima dos 29 pontos, mas acabou por uma vitória, ficando atrás da Aparecidense, que entrou no G8 com 29 pontos, Fábio. Isso, esse ano o Botafogo estava em terceiro, né, nesse momento, e eu acho que foi quando o Gerson Guzmão, treinador, foi pro Remo. Né, o Remo contratou o técnico do Botafogo, chegou Itamachule aqui, ele empatou praticamente todos os jogos, e o Botafogo na última rodada empatou com a Aparecidense e saiu da zona de classificação, e o Vitória, né, foi quem entrou no G8. E inclusive esse ano foi a última vez que os nordestinos que se classificaram subiram. Né, Vitória e ABC nesse ano subiram para a Série B do Campeonato Brasileiro. Né? Depois disso, 2022, só o Botafogo jogou a fase final, não subiu. 23. 23, e ano passado só o Botafogo também jogou o quadrangular e também não subiu. Né? Então a gente tem um histórico aí que para os nordestinos, geralmente eles não se classificam. Né? Se a gente pegar, desde que a gente tem quadrangular, que é de 2020 para cá, que eu acho que é um recorte mais recente, apesar de não ser esse formato de grupo único, né? Em 2020, só o Santa Cruz se classificou de nordestino, não subiu. Em 2021, só o Botafogo jogou quadrangular, não subiu. Aí 2022 foi a exceção, com a ABC e Vitória. Jogaram a fase final e subiram. Aí, como eu disse, 23, 24, só o Botafogo também não subiu. E a gente vai ver mais pra frente que esse ano tá com a cara que, no máximo, 1 ou 2 nordestinos vão se classificar. E a conta é simples, né? Assim, não tem muito segredo. A gente vai ver mais pra frente, certamente, que esse ano a tabela tá mais achatada do que o ano passado, por exemplo, né? Isso. A gente vai passar primeiro por 22, 23, 24, justamente para fazer uma introdução para que as pessoas possam entender, né, os rumos da Série C. A gente vai construir a gente vai aqui passo a passo para construir uma espécie de base histórica, Boa. tá? Falados.
Só para destacar isso que o Fábio citou, da dificuldade, né, dos times nordestinos que estão tendo na competição, tá? Esse ano eu confesso que eu não fiz essa apuração, mas eu acho que não vai estar muito diferente, não. O ano passado, em um determinado momento do campeonato, mais ou menos por essa rodada, a maioria dos pontos que os times nordestinos tinham conseguido tinham sido contra os próprios times nordestinos. O que mostrava uma certa fraqueza dos times da região em comparação aos times do Sudeste, do Sul e tal. Então, isso é uma máxima que já vem acontecendo competição a competição na Série C, dos times nordestinos estar com muita dificuldade de competir. Perfeito, tá. Nessa tela de 2022, além dessa questão dos 29 pontos, o Botafogo é o único time até hoje que com 29 pontos não se classificou. Ele também é o time que, depois de 8 rodadas, tinha mais pontos e não subiu, tá? O Botafogo tinha 16 pontos. Tirando o Botafogo, todas as outras equipes com mais de 15 pontos em 10 jogos conseguiram, não é subir o verbo, desculpa, conseguiram se classificar dentro do G8, tá? E outro corte que a gente faz aí é um ano dos 3 anos disputados que mais teve mudança entre a 8ª rodada e a 19ª, tá? Foram 4 times saíram do G8 e 4 entraram. A distância do último classificado para o G8 era de 3 pontos. Ali a gente tem a Aparecidense 3 pontos abaixo do Manaus. Mas veja que ela estava 7 pontos abaixo do Botafogo. Tá? A Aparecidense nesse momento estava 7 pontos abaixo do Botafogo e termina empatada com os mesmos 29 pontos. E o achatamento é algo muito comum. É uma marca dessa nova Série C. E esse ano é o ano que chama realmente a atenção, porque não é o ano de maior achatamento, tá? Do 8º Manaus, 3 pontos esticava até o Campinense, 16º. Ou seja, do 8º ao 16º era apenas uma rodada. Isso com 8 jogos disputados. O Campinense era o primeiro time fora do Z4 e também um time com chance de disputar a 8ª posição. Tá? Então a gente tem aí o raio-x do que foi a Série C de 2022. No ano seguinte, 2023, na verdade, no ano seguinte, 2023, o 29 foi suficiente para subir, tá? Dessa vez, o 9º colocado, Confiança, ficou fora com 28 pontos. E a gente tem o oposto do que aconteceu com o Botafogo. O Paysandu era 18º colocado, tá? E é a pior posição de um time depois de 8 rodadas que conseguiu subir. Mas esse ano 2023 marca o maior achatamento, tá? Porque em 2023 3 pontos separavam o 8º do 18º. O 8º do 18º, separados por apenas 3 pontos, tá? Esse ano é o ano que o Náutico vai perdendo força no campeonato. Na verdade, né, o sétimo, viu, Fred? Não. Na verdade, o sexto. sétimo. O sexto até. Perfeito, tá? Tu falasse assim, oitavo. É porque tava fechando a linha do G4, do G8, né? Isso. Mas é até do o sexto sexto. ao 18º. Veja que loucura. Do 6º ao 18º, 3 pontos. E se 2022 Fábio traz a história da perda de força do Botafogo, esse ano, 2023, é a perda de força do Náutico, né, Atos? Professor Marchiori, na sua essência, né? Tinha começado bem. Anda por onde? Tá por onde? Aí, meu amigo, espero que bem longe do Nordeste, né? Deve estar no interior do Nordeste, de São Paulo, eu chutaria. Aniquilando quem? Tá no Primavera. Ele começou a perder força na parte final. Eu tô enganado. Primavera de São Paulo? Não.
É, de São Paulo. São É Paulo. de São Paulo, o interior Que de era, São Paulo. era o time do Deco, né? Não sei se ele vendeu, mas era dele. O Marchiori ele começou a perder força nessa reta final da Série C, né? Assim, tem o ato mais simbólico ali, que foi os problemas dele com o Souza, né? Que chegou a ter uma discussão ali entre os dois, um xingando o outro. E naquele momento ali, o Náutico ali desandou por completo, tá? Chegou a ir para a última rodada com chance de entrar no G8, mas acabou não vencendo o São Bernardo dentro dos aflitos. Foi 2-2 o jogo, o Náutico saiu perdendo por Detalhe, 2-0. 2-0 para o São Bernardo dos Aflitos. 18 mil pessoas, acho, nos Aflitos, 17, 18 mil pessoas. O Náutico empata e ainda tem um gol anulado da virada. Mas estava impedido mesmo. A torcida do Náutico é muito revoltada com a bandeirinha, não porque ela tenha errado, porque ela levantou a bandeira. Poderia ter ficado sem levantar a bandeira. Não, mas não tinha VAR, né? Não tinha VAR, mas o gol, não, veja, foi... Não tinha motivo nenhum para levantar a bandeira assim. Para que vai gastar o braço? Ribamar estava de fato à frente e acabou que o Náutico não conseguiu vencer o time do São Bernardo e ficou aí na 10ª colocação. O que é muito curioso, que no começo desse mesmo ano, o Náutico tinha eliminado o São Bernardo, né? Na Copa do Brasil. E um São Bernardo mais forte até, né? Porque era um São Bernardo que era a sensação no Campeonato Paulista, depois perdeu alguns jogadores por lesão, também saíram, enfim, curioso. Teve três, só uma curiosidade, Arthur, teve 3 fases de São Bernardo. Teve o São Bernardo da sensação do Paulista. O que o Náutico pega já tinha um desfalques, inclusive o próprio Barleta não joga aquele jogo. E esse da porque ia pro Corinthians, né? Ia pro Corinthians. Eu tava nesse jogo no estádio. O pessoal disse que fui eu que fui lá eliminar o São Bernardo. O São Bernardo, ele é o único paulista que ele não conseguiu pegar o elevador, né? Porque Mirassol pegou o elevador da D, inclusive para A. O Novo Horizontino também pegou o elevador da D para A. A Ferroviária de Araraquara pegou o elevador da D para B, né? Para B. O Novo Horizontino para B também. E o São Bernardo é o único que tá batendo na trave, né? O único que... Curiosamente, Arthur Silva mora lá, né, Arthur Silva, em São Bernardo? Não sei se não tem essa coincidência. Ou trabalha lá. Alguma trabalho próximo. Trabalha próximo. Então, já é o suficiente. É que o Bernô, como chamam os torcedores de São Bernardo, eu gosto dessa alcunha, o Bernô. O Bernô, ele tem uma diferença de times como o Mirassol. Acho que o Mirassol é um pouco mais focado assim no futebol mesmo, sabe? Na parte de estrutura. O São Bernardo, ele tem uma pegada muito política ali, até por estar enraizado ali no coração de São Paulo. Tem umas paradas ali meia mal contada ali. Então, acho que na hora do vamos ver, o São Bernardo sofre muito com isso. Jogador que sai no meio do campeonato, às vezes o São Bernardo foca mais numa venda de um jogador. Às vezes tem um jogador que nem é do nível da competição, por exemplo, na Série C, e ele tá lá no São Bernardo por questão do empresário e tal. Aí, quando o time tá precisando do jogador, o jogador acaba saindo para um time de fora, para uma Série B. Aí acaba Isso sempre me chamou muita atenção mesmo no São Bernardo, que é um time que os jogadores saem para ir para uma divisão acima muito facilmente. Sabe que é o rival, um dos rivais do São Bernardo? O EC São Bernardo. O São Bernardo. Que é o cachorrão. É muito bom, né? Exatamente, porque São Bernardo é o São Bernardo Futebol Clube. O rival dele é o Esporte Clube São Bernardo. Exatamente. É demais, velho. São Bernardo versus São Bernardo. Mas o São Bernardo tem muito isso. Eu me lembro que teve um ano que ele perdeu, não sei se foi ano passado ou retrasado, Léo Jabá foi embora assim, e salvo engano, sem deixar nada nos cofres, sabe, do clube, assim, meio que por empréstimo. Normalmente saem facilmente esses jogadores. Não sei se é uma forma de atrair eles, deixando claro que eles podem sair facilmente depois, sabe? Não sei se tem algo assim, mas chama atenção, de fato. Sempre acaba perdendo alguém durante a campanha. E depois o Léo Jabá deu um giro por aí. Aí quando se machucou, voltou agora para o São Bernardo. No começo do ano, o Léo Jabá estava no São Bernardo, se recuperando a lesão. 2024, né, o ano passado, a gente tem o time que se classificou tendo menos pontos depois da 8ª rodada. Foi o Remo, tinha 7 pontos. Tá? Apenas 7 pontos nesse momento do campeonato. Encaixa uma
boa recuperação, somando 19 pontos, e consegue, né, a 8ª posição. E aí, Fábio, é o primeiro ano em que você não precisa ter 29 pontos para entrar. Tá? O Remo passa com 26. É uma exceção. É uma exceção. E aí eu queria até te passar um detalhe, tá? Porque Thiago Minhoca, ele fez um estudo, digamos assim, um levantamento, considerando séries A e B até a 19ª rodada, e trabalha muito nessa margem de 28 pontos, né? 28, 29 pontos, que é uma média clássica para 19 rodadas. Tudo indica que 2024 vai acabar se tornando, ano após ano, uma exceção. É bom não pensar em 26, né, Fábio? Isso, acho que esse ano aconteceu isso porque a gente teve, acho que 6 clubes, né? Se a gente pegar aí Botafogo, Atlético, Ipiranga, Volta Redonda, Ferroviária e São Bernardo, eles estavam entre os 6 primeiros na 8ª rodada e terminaram a 19ª rodada nos 6 primeiros. E com Botafogo e Atlético bem disparados, né? Então eu acho que a galera ali da frente, essa margem que eles colocaram aí de pontos, né? Acho que abriu aí possibilidade do 8º se classificar com pontuação um pouco mais baixa. E um detalhe que o Botafogo teve a melhor campanha da história de uma primeira fase. Exatamente. O Botafogo é primeiro em tudo na Série C, né? Ele foi o primeiro time com 29 pontos a não entrar no G8 e ele foi o primeiro time que foi líder nesse formato, né? Nos anos anteriores tinham sido Mirassol e Operário, que subiram no quadrangular, e aí o Botafogo foi o primeiro líder a não subir no quadrangular. E foi o time que teve melhor campanha. Então, estamos de trauma aqui, Série C. São 10 anos, hein? Você não está aqui hoje por acaso, né? O convite foi preciso. Para mim, vendo de É um longe. especialista, né? Vendo de longe, não tão longe, 100 quilômetros. É aquele mata-mata, com quem, meu Deus? Que leva o gol. Acho que é com Boa Esporte. Botafogo de. Não, teve dois. Tem dois que ele leva gol no finzinho. Um é nos pênaltis, que acho que é por Botafogo de Ribeirão Preto. E tem, acho que o do Boa Esporte, que é um gol no último minuto. Assim, é uma maluquice. É um gol de Gênesis, o nome do jogador. Gênesis, O pessoal até tirava onda, que no último minuto levou um gol de Gênesis, que é o primeiro. E o do Botafogo estava se classificando, aí toma o gol, ele vai para os pênaltis e perde nos pênaltis. Bom, contra o Boa estava indo pros pênaltis. Foi assim, Fábio, eu me enganei. Contra o Esse foi o do Botafogo. Esse foi contra o Botafogo, contra o Boa Esporte tinha sido 0x0 na ida, tava 0x0 na volta e tomou um gol no finzinho. E contra o Botafogo de Ribeirão Preto, fez 1x0 aqui no Almeidão, tava 0x0 lá no Estádio Santa Cruz, né? E aí, no final do jogo, o Botafogo de Ribeirão Preto faz 1x0, vai para os pênaltis e o Botafogo fica pelo caminho. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, ó, essa escala de passar para frente e a tristeza, por exemplo, olhando o que o Botafogo fez com o Central em 2013, naquela disputa de pênaltis, ali, meu amigo, aquilo, o ano que o Botafogo foi campeão da Série D, o Central fez uma partidaça no primeiro jogo, ganhou 2 gols de diferença, jogou bem na volta no Almeidão, mas enfim, na reta final acabou levando o 3º gol, que foi para os pênaltis. Isso. Aí o melhor jogador do time perdeu o pênalti do Central. Lembro que fez até matéria, tem um cara chorando assim na arquibancada, saiu até matéria de Diário de Pernambuco. Aí assim, naquele dia o Central chorou, um dia o Botafogo chora, outro dia o Botafogo de Ribeirão Preto chora e vai não, mas aí desde lá só o Botafogo da Paraíba chora, no caso. Só o Botafogo da Paraíba chora. Ô Fábio, salvo engano, nesse contra o Botafogo de Ribeirão Preto, Marcos Aurélio perdeu o pênalti nos 2 jogos, não foi? Ele perdeu aqui, poderia ser 2x0, né? O Botafogo poderia ter ido com uma vantagem maior. Ele perde na decisão também. E o goleiro do Botafogo de Ribeirão Preto era Thiago Cardoso. Perfeito. Tá. Nesse ano aí você percebe um achatamento um pouquinho menor, né? Os 3 pontos vão ali do 8º ao 15º, que é justamente onde o Remo estava, mas em compensação, repito, o Remo tinha 7 pontos apenas na 8ª rodada e conseguiu subir. Fizemos essa rápida viagem no tempo, como eu falei, para estabelecer algumas bases. E agora a gente apresenta a classificação atual da Série C
com algumas dessas bases trazidas aqui, tá? Ponte Preta lidera com 16 pontos. O Caxias é o segundo com 15 pontos. Todos os líderes e vice-líderes até hoje se classificaram. E só um time com 15 pontos ou mais não se classificou, foi justamente o Botafogo, que a gente já deu o exemplo, o Botafogo de 2022, né? De todo o G8 até hoje, 33% dos times perderam a vaga, tá? 2 deles estavam na terceira posição, um deles estava na quarta posição, um na sexta, 2 na sétima e 3 na oitava, tá? Mostrando que a oitava posição, até hoje, todos os times que na oitava rodada estavam na oitava posição, todos perderam a vaga no G8, tá? Essa vaga, ela é quase maldita, a vaga que é ocupada hoje pelo Ituano. Maldita só na oitava rodada, viu? Porque na 19ª... Exatamente, né? Na oitava rodada... É a posição do acesso. Na oitava rodada é uma condenação, tá? Como a gente já falou, a questão de uma projeção em 2022 e 2023 e 2025, o oitavo lugar na oitava rodada tem 12 pontos. Nos 2 outros anos, o oitavo lugar com 12 pontos significou um G8 com 29. Por isso eu estava fazendo aquele debate com o Fábio, né, para dizer que o 26 do ano passado vai para a conta da exceção. O desenho até aqui sugere, de novo, 29 pontos. Tá? Sempre que o oitavo lugar na oitava rodada fez 12 pontos, o G8, na 19ª, cobrou 29 pontos para quem quiser se classificar. Tá? Outras observações. A distância média do G8 para o Z4 é de 4,6 pontos. Nos outros 3 anos, nesse momento, 5 pontos separam o Ituano do Itabaiana. Tá? Então está um pouquinho ali, apenas, eu diria que está na média histórica. Tá? E só um time do Z4 terminou entrando no G8, foi aquele Paysandu que a gente já mostrou aqui. Tá? O último dado, 7 pontos daquele mesmo Paysandu, é a menor pontuação que se classificou e a 18ª posição também do Paysandu. Ou seja, está na mesa todos os números que a gente pode trazer de uma história muito curta desse modelo de disputa de apenas 3 anos. Tá? Os números estão na mesa, a classificação está na tela. Imagino que Atos e Fábio acompanhem mais de perto. Cássio assiste muito jogo também. Não sei como Arthur se relaciona com a Série C. Mas a primeira pergunta que eu faço é: a Ponte Preta de Alberto Valentim, e eu até sublinho o nome Alberto Valentim aí, que nós apontamos na tier list como a maior favorita ao acesso, larga se impondo como essa favorita. É time para subir realmente, assim, é aquele time como a gente já viu em outros anos, todo o potencial já desde a fase de classificação para ser favorito, para confirmar o acesso sem maiores dramas. Como é que vocês avaliam essa Ponte Preta nesses 8 primeiros jogos da Série C? Fred, veja só. Primeiro, só para dizer que quando eu citei, Fred, que o 8º lugar na 19ª rodada sobe, é subir, tá? Não é só porque vai para a próxima fase, não. Que geralmente, geralmente não. Todo ano o 8º acaba subindo. É uma posição... Eu vou desmentir você daqui a pouco sobre isso, mas pode deixar a lenda viva no ar por mais alguns minutos. É na rodada 20, em 2022 isso não aconteceu, né? Que eu não disputei a Série C em 22. Mas porque foi o Vitória que acabou sendo o 7º colocado, né? E aí o 8º colocado foi a Aparecidense, que não subiu. Mas na prática, assim, o Vitória era o time que nunca tinha entrado no G8, né? E assim... É porque o Vitória tem a história de Paysandu e Remo, né? De chegar na arrancada final, mas o Vitória acabou sendo 7º, é isso mesmo. Fred, a Ponte Preta... Mentira, a gente deixa passar, mas deixa por alguns minutos.
Foi o Rio A Paraguai Ponte essa aí, viu? Foi. A Ponte Preta, ela. Passei horas estudando essa Série C pra tu me jogar uma casca de banana, meu velho. Já o cara cai na hora. A Ponte Preta, ela era a favorita, né? Desenhada por quase todo mundo, não só aqui, mas outros programas que eu vi, que fizeram algum tipo de tier list, que citaram alguns favoritos. Todo mundo colocou a Ponte Preta como uma franca favorita para o acesso. Não à toa, tá em primeiro lugar. Eu acho que confirma esse favoritismo, mas tem alguns detalhes assim que me chamam muita atenção. Por exemplo, não é uma informação 100% assim que a gente deva confiar, mas tem muita gente dizendo que a folha desse time da Ponte Preta pode chegar até 3 milhões de reais. Assim, na Série C, algo em torno de 2 a 3 milhões, assim, é muita grana. Eu acho que é o dobro do segundo colocado. Então, Assim, eu é bom vejo ter um pouco cuidado com essa folha. A gente falou daquela do Remo. Não, o cara é 6 milhões a do Remo. A turma puxou a ré aqui do programa que ainda sempre assim, calma, meu irmão. Isso aí é 2,5 a 3. Mas veja, cara, Claro que é outra realidade. Eu tô brincando pelo exemplo, assim. Eu Porque sei, eu não concordo, foi 3 milhões 6. na Série C eu acho muita grana, assim. É uma folha excessiva, acho. Mas veja. Tem uma matéria do GE do início de abril, assim, que dá conta de 1,1 milhão. Não é, assim, é impossível, tá? 3 é muita coisa, porra. Mas veja, eu garanto que 1,1 milhão não é. Sabe por quê? Eu vou citar, Cássio, dois jogadores. Mas sim, tudo bem, aumentou, mas não aumentou de 1 para 3, pô. Veja, eu vou citar para você, só para você entender a dimensão. Eu vou citar 2 jogadores que não é que eles sejam os principais jogadores da Ponte, não é que eles sejam titulares da Ponte, não é nem que eles sejam reservas da Ponte. Eu vou dizer 2 jogadores que estavam encostados na Ponte. Renato, que agora está indo para o Santa Cruz, e Matheus Silva, que está indo para o Náutico. Os 2, cada um ganhava 100 mil. Jogadores encostados, cada um ganhando 100 mil reais. O time da Ponte... Mas ele tem que ser 30, Atos, ganhando 100 mil para dar 3 milhões. Veja, se o Santa não está dividindo o salário, veja, pegando esse valor e considerando que o Santa não está dividindo o salário, o tiro de 100 mil do Santa foi em Renato. Pode ter baixado, né? Porque ele não estava jogando. Assim. Ele isso que eu tô falando. Assim, exatamente o meu ponto. Tipo, eu não acho que o Santa tá pagando 100 mil reais em Renato, não. Não disse isso. Na Ponte é desse valor. Veja, Renato tá ganhando 100 mil reais. Esse jogador não abre mão de dinheiro, não. Não sei. Mas, veja, são vários jogadores que têm esse perfil de estar ganhando acima de 100 mil. Elvis, o próprio centroavante. Qual é o nome do centroavante? Sempre me foge o nome dele. Gé do Palio. Também. O jogador que recebe o salário alto. O lateral do... É Manguinho, o nome dele é Fábio. Maguinho. Recebe também um salário alto, recebeu proposta de time da Série B. Então, veja, eu acho... Ele estava jogando Série A há pouco tempo, o Maguinho, né? Eu acho que pelo Goiás ele jogou Série A recentemente pelo Atlético Goianiense também. E Arthur, se você me perguntar se esse time vale esse valor, óbvio que não. Eu acho que o time é longe de ser uma base de um time de Série B. Pelo contrário, não tem nem perfil de time de Série B. Eu acho que é mal gasto esse valor, mas veja, a Ponte pegou muito dinheiro esse ano, né? O Campeonato Paulista paga muito bem, velho. Assim, é 10, 12 milhões que dá para você fazer... 8. É 8? Pensei que 8 os era pequenos, para determinados times. Eu pensei que a Ponte era um pouco mais. Talvez a Ponte seja um pouco mais, realmente. Eu lembro que os que subiram da A2 eram 8. Talvez a Ponte e Guarani entrem no... Veja, Cássio, eu digo para você uma coisa. Eu não vou assinar aqui essa especulação de 3. Talvez 3 seja um exagero. Mas é a maior, com certeza. É 2 ali, 2 alguma coisa. Não tem como ser menos que isso, não, porque é muito jogador caro. É de São Paulo, é da maior cidade interior do estado. Assim, tem todo um perfil para ter uma receita acima da média da Série C. O ponto é que o debate não é se tem a maior folha da Série C, é se essa maior folha da Série C é de 3 milhões, só isso. Eu acho que talvez, se for 3, Cássio, primeiro, não parece ser um time de 3 milhões, apesar da campanha. Não parece. E é muita grana Cássio, de verdade nessa divisão. Dudu,
que era do Vitória. A Ponte Preta pagou, veja só, tô nem falando salário. O Reinaldo Lira aqui tá falando que o salário de Dudu é 200 mil. Não sei. Mas uma coisa que é pública, que saiu matéria, que a Ponte Preta pagou 400 mil pelo empréstimo de Dudu. Só para poder prolongar o empréstimo até o final da Série C, a Ponte Preta pagou 400 mil ao Vitória. Então, a turma ali em Campinas não tá para brincadeira, não. O piloto subiu. Não, mas sobre a Ponte Preta, só para completar, assim, a Ponte Preta é curiosa, né? Porque ela tem duas derrotas em casa e nos jogos que ela teve público. Ela venceu 2 jogos em casa que foi. Ela tava pagando punição da Série B do ano passado e ele jogou com portões fechados. Então é um time que ainda não ganhou na frente da sua torcida. Tem esse detalhe, à frente da sua torcida. Mas assim, eu concordo com o Adson, eu acho que é o. Assim, tem um bom goleiro, né? Que é o Diogo Silva, que subiu com o Paysandu há 2 anos. Tem o Elvis e tem o são 3 jogadores que para a Série C, assim, fazem muita diferença. E fora os outros jogadores ali que são nível Série B tranquilamente, assim. Então a Ponte Preta tem um time de Série B na Série C, uma B menos, né? Obviamente não é uma B para brigar para não brigaria por acesso, mas eu acho que é um time que joga fora de casa, atuando muito bem. Os jogos fora de casa da Ponte Preta foram boas atuações. Me parece um time muito maduro e tranquilo, né? Eu acho que jogar o Campeonato Paulista cria uma casca, né? Uma maturidade, enfim. Para um time chegar na Série C e não sentir tanto o peso dos jogos, um time grande com a Ponte Preta. Mas aí tem esse detalhe dos últimos 2 jogos em casa, né? Que foi derrotado para Ipiranga e para Brusque. Tudo bem que são times que hoje estão no G4, por exemplo, mas esses jogos tem um detalhe que a Ponte Preta teve jogador expulso no primeiro tempo, né? E aí isso também condicionou. O mesmo jogador. Foi o mesmo. Isso. Foi Dudu nos 2 casos. E aí isso meio condicionou o jogo, né? Dificultou a vida da Ponte Preta, mas eu acho que ela continua sendo franca favorita, assim. Ainda mais no histórico de Série C, que todo ano pelo menos um paulista sobe. E a Ponte Preta me parece um time acima da média. A não ser que Dudu fique sendo expulso o jogo sim, o jogo não, né? Se ele for pro quadrangular e for expulso em 3, né, dos 6, aí ajuda. Ô, Cássio, nesse debate aí, vamos lá. Renato recebe 100 mil reais. Tá desligado o microfone, hein, Fred? Alguém pode seguir qualquer assunto? Nada. Nada. Sei que não sei nada. Não tá dando. Ele disse para seguir aqui. Deixa eu dar minha opinião sobre esse time da Ponte. Eu acho que assim, a Ponte eu cravo aqui como enorme favorita a conseguir a vaga, né? E aí todas as as estatísticas que Fred trouxe acabam confirmando isso, né? A pontuação, que só o Botafogo tendo ali acima de 15 pontos que não classificou, a questão de ser líder e vice que todos se classificaram, mas eu ainda acho muito cedo para falar já em acesso, tá? Essa Série C é uma competição que assim é muito nivelado, porque você vê assim, por exemplo, a Ponte Preta, dos 2 jogos que perdeu um pro Ipiranga dentro de casa. É o mesmo Ipiranga que o Náutico atropelou, enfrentando, por exemplo. Então, assim, você não consegue ver uma grande discrepância entre as equipes. É muito difícil de você prever o que vai acontecer. E, tendo ainda 11 partidas desse retorno, para depois você ainda ter o quadrangular, sabe? Eu acho que a Ponte vai estar no quadrangular, isso é o que eu cravo. Agora eu não sei como vai chegar no quadrangular. Se vai chegar no quadrangular ainda como favorita, por exemplo. Da mesma forma que a gente fala aqui dos destaques que a Ponte tem, são jogadores que podem a Série B ir atrás, porque um componente interessante que a gente tem agora também no mercado, que a gente já falou várias vezes em outros programas aqui, é que a diferença financeira da Série A está muito grande para a Série B. Às vezes os times da Série B vão para o mercado e não vão conseguir na Série A porque está muito caro. Os caras estão com o salário lá em cima, sabe? E às vezes vai bater na Série C. E aí você tem uma Ponte Preta, que é destaque, que tem jogadores que estavam há pouco tempo jogando Série B
ou Série A até, como o caso de Maguinho, por exemplo, que Atos falou, são caras que podem chamar a atenção. Então, assim, eu acho que é muito cedo para a gente já falar em favoritismo a acesso. Eu seria mais conservador e falaria que a Ponte Preta é um grande favorito a ir para a próxima fase. Acesso Ô, eu ainda acho Arthur, cedo. ô, Arthur, tem um jogador na Ponte Preta, e eu acho que esse jogador é referência na competição inteira, que é o Gé, que esse jogador, eu acho que é um contexto para poder ele estar na Série C, tá? Porque você vê alguns jogadores que tem nível para jogar na Série B é uma coisa. O Gé, para mim, ele é um jogador de Série B que não era para estar na C. Ele está na Série C porque ele se contunde no final do ano passado, tá? Não joga o Paulista também, se recuperando da lesão, e ele volta agora com o início da Série C. Porque claramente, assim, você olha para o jogador e você diz, pô, esse jogador aqui não é um jogador de Série C não, velho. Assim, é um jogador que cabe fácil numa Série B. Eu nem diria parte de baixo da tabela não, viu? Mas algum lugar ali na Série B ele tem garantido. Então, foi o contexto que levou ao Gé estar jogando na Ponte Preta aí essa Série C. Cabe até um degrauzinho Teve, acima. ele teve uns problemas cabe também mesmo. extra-campo, Atos. Teve um período ali na Ponte Preta, eu acho que no começo do ano passado também, que ele ficou fora, porque teve umas questões ali fora de campo também, um desentendimento, aí depois voltou e se destacou, enfim. Tem isso também que atrapalhou até no desenvolvimento dele mesmo, que ele é um cara novo ainda, eu acho que deve ter 25 anos agora, enfim. Não é um cara também tão rodado, não. Cássio, o que eu ia brincar é que Renato, pelo salário que Atos trouxe aqui, ele fez certo em não seguir o conselho de fazer o Enem, né? De seguir com a carreira. Porque para estar encostado na ponte, recebendo 100 mil reais. Veja, já deve ser rico há muito tempo, viu? Isso. Não sei porque às vezes a gestão financeira de jogadores de futebol Dizer, não talvez é. a ideia do Enem não seja tão Vou, ruim, não. vou, vou, vou Ele refazer a frase. delapidou. Ele já deve ter acumulado muita grana, já deve ter recebido, não é nem acumulado, recebido Recebido. muita grana na carreira. Veja, eu acho que essa seria a primeira temporada de Renato na Série C. Ele sempre esteve na Série B e Série A. Avaí, Ponte Preta, Fluminense. Salários sempre foram Na nessa verdade, faixa aí. ele se encontrou um pouco na carreira, jogando até mais avançado, né? Ele, como ponta, ele se encontrou na carreira. Tá? E foi um bom reforço do Santa Cruz, viu? Eu vi alguns torcedores de Santa Cruz torcendo o nariz, mas falando sério, é um jogador que tem grande chance de ajudar muito Santa Cruz, você tendo poder A de questão mais decisão. é física, né, Fred? Ele não atuou Sim, esse ano, por exemplo, né? sim, Tava mas senão lesionado. não estaria vindo, Mas né? sim, Aquela velha história, é. né? Mas na questão física, os pontas do Santa estão bem fisicamente. Claro que precisa dar uma encorpada no elenco, mas enfim. A gente fala mais para a Série D daqui a pouco, para o bloco da Série D. Foi comentado aqui no chat, né, por Carlos Rafael, que o Guarani, Atos, teria uma folha salarial próxima da Ponte. Só não tá no Z4 porque ganhou do Retrô. O time do Guarani Do é Recife, fraco, né? tá? Na arena. Aqui, né, na arena. O time do Guarani é fraco. Eu tenho essas informações do time da Ponte. O Guarani, confesso que eu estou totalmente por fora do que está acontecendo lá no Guarani, mas o time é fraco. O camisa 10 do Guarani é Caio Melo, que ano passado estava jogando de volante no Santa Cruz. Assim, eu não acredito que a folha do Guarani seja tão alta assim, não. É um elenco bem limitado do Guarani. E o 10 da Ponte é Elvis, que, assim, sem guardar proporções, Maradona. Nascer? Maradona. Elvis é Maradona nascer. Total, pô. É muito craque. Cabanhas, é Cabanhas. Eu gosto do comparativo com o Cabanhas. Meu irmão, veja só. Elvis, nos aflitos, ele jogou exatos 31 minutos. Porque quando o jogador da Ponte foi expulso, ele foi sacado da partida, né? Pelo grande técnico Alberto Valentim. Ele não errou absolutamente nada, nenhum passe. Sendo que ele colocou 3 jogadores da Ponte na cara do gol. Não é que ele ficou dando passe de lado. É só passe entre linhas, meu amigo. Botando o jogador da Ponte na cara do gol. Ele não errou um passe em 31 minutos. Maradona. É muito craque mesmo. Ele é muito bom. Ele é muito bom jogador.
leva risco o tempo todo aí nesse nível, tá? E chuta muito bem, pelo amor de Deus. Dos clubes que estão hoje dentro Recompõe. desse G8. Não, recompor tu tá pedindo muito, né? Não, aí, por isso que ele saiu, né? Por isso que ele saiu. Pelo amor de Deus, cara. Quer matar o cara. Aí ele aguenta 15 minutos só no jogo. Desses outros clubes que hoje compõem o G8, tá? Tem duas equipes que cheguei a ver jogos esse ano, não na Série C, mas fora da Série C, que chamaram a atenção, tá? O Maringá e o CSA. Atos e Fábio, não só sobre essas duas equipes, dentro do G8 hoje, com essa Ponte Preta acima, o que vocês viram jogar? Tem algo mais para se destacar de estar num degrau à frente de Náutico e Botafogo, por exemplo? Fred, Cara, eu acho que os. Pode falar, Atos. Fábio, eu acho que o time do Brusque é um time muito forte fisicamente, tá? Eu acho que não tá aí à toa e tem uma tendência de ficar por aí, dentro do G8. Não vejo o Brusque saindo. Muita força física, assim. O time do CSA é um time forte. Não adianta, assim, não é à toa que está na Copa do Brasil, classificado na Copa do Brasil. Está se reforçando. Então, é um time que vai ficar dentro desse G8. Tem algumas incógnitas para mim. Por exemplo, eu coloco o Caxias como uma incógnita. Eu não... É uma surpresa para mim estar aí, mas eu coloco como incógnita porque se ficar aí até o final, eu não tenho nada a declarar, porque pode ser que ele consiga consolidar esse momento dele. Por exemplo, diferentemente do Ipiranga. Acho que o Ipiranga não tem futebol para poder estar aí nessa posição, não, sabe? Não botaria muita fé no Ipiranga. E acho também que Londrina e Ituano, um desses dois times aí pode acabar dando margem aí. É porque o Londrina tem muito dinheiro também, né? Então pode se reforçar agora na janela. Mas eu diria que Brusque. O Brusque e o CSA, Fred, são dois times fortes aí que estão dentro do G8. Fábio. Eu acho que esse G8 aí tem uma grande probabilidade de ser pouco alterado, tá? Eu acho que os 8 times possuem cara de quadrangular, de se classificarem. Não sei se a gente vai falar do tier list, mas a gente meio que já tinha colocado basicamente todo mundo aí como times favoritos à classificação. Ponte Preta eu acho que já está classificada. O Caxias tem 2 pontos, que é o fator casa, né? Ele é o único time que venceu todos os jogos em casa. Ele tem 4 vitórias em Caxias do Sul. E ele tem um técnico que, para o mercado de Série C, ele dá resultado há muito tempo, que é o Júnior Rocha. O Júnior Rocha bateu na trave com o Figueirense, bateu na trave com o Ipiranga, subiu a Ferroviária de Araraquara no passado. Então, nesse recorte recente de Série C, é um cara que está sempre bem e com times de vários lugares. Então, acho que o Caxias, pelo técnico e pelo fator casa, eu acho difícil também sair do G8. Só para não perder o gancho, não sei se vai seguir a lista, Fábio. Chama atenção o Júnior Rocha nunca mais ter sido especulado aqui, né? Fred, porque ele deixou a imagem boa. Só um parêntese, Fábio, para tu responder. É porque Júnior Rocha teve na pauta do Náutico quando o Alan Al saiu no ano passado. Surgiu o nome. Eu levantei muito o nome dele nos debates, até com uma certa rejeição. A turma abre o gol e vai ver o trabalho dele lá no Santa Cruz e acha, mas ele passou do Santa Cruz, não fez nada. Mas ele vem de trabalhos recentes, inclusive no ano passado ele foi o treinador destaque do Campeonato Paulista. Então, ele chegou a estar com a Inter de Limeira, né? Mas o Náutico optou, sabe por quem? Por Mazola. Ele foi bater na Série B, né, com o Guarani. Ano passado, por esse trabalho na Inter de Limeira, ele foi pro Guarani e não foi bem no Guarani, que na verdade ninguém foi bem no Guarani ano passado, né? E o trabalho dele no Santa não foi bom, mas assim, aquele time do Santa também que ele pegou, sobretudo o recorte que ele teve ali na temporada, era bem deficitário. O elenco do Santa foi melhorando durante a Série C. Aí vieram algumas contratações ali que cresceram o nível. Continuando, Fábio. O Brusque
lembra muito o Brusque que caiu há 2 anos, né? Que ele sobe de primeira e depois caiu de primeira também. Então é um time que está muito habituado a esse ioiô, Série C, Série B. Tem um técnico português, né, o Felipe Gouveia, que é um bom treinador, como o Atos disse, é um time físico, é um time que tem as características da competição, então eu acho que também dificilmente sai desse G8. O Ipiranga, né, que é sempre o patinho feio, mas assim, em praticamente toda a Série C ele se classifica para o quadrangular. A gente vai, Ipiranga e tal, ele vai, e quando vê ele tá na fase final. E já bateu na trave, salvo engano, Mas é 2 um ou 3 alvo. vezes. Mas é um alvo. Mas eu acho que eu também acho que se tem alguém para sair, eu colocaria Ipiranga e Ituano, que são times ainda que não mostraram muita regularidade. O Londrina vem de um trabalho do ano passado, manteve a base, manteve o treinador. É o mesmo caso do CSA, que manteve o treinador, mesmo não se classificando, e tá dando frutos esse ano. E é um time que vai ter muita grana para a janela, né? Porque ele tá nas oitavas da Copa do Brasil. E é um time que quer muito subir, assim, é um time que vai abrir o bolso. Eu acho que dos nordestinos, hoje é o que passa mais confiança, é o CSA. Não é à toa que ele é o 6º colocado. O Maringá, ele deu uma freada ali no rendimento entre os jogos contra o Atlético Mineiro, né, na Copa do Brasil. Eu acho que isso acabou um pouco desviando o foco do Maringá, que, salvo engano, ele vem de 4 empates seguidos. E aí ele começou até bem ali entre as primeiras colocações e hoje é o 7º colocado. Mas assim, como o Brusque, por exemplo, é um time que tem muita característica de Série C, porque é um time muito físico, tem jogadores ali velozes, enfim, é um time que não cansa. Eu lembro o jogo contra o Botafogo, né? O Botafogo até abriu o placar 1-0. Cara, o Botafogo parecia um morto dentro de campo no segundo tempo e os caras do Maringá correndo, parecia que era 5 minutos de jogo. Então acho que esse tipo de elenco para a Série C tende a pelo menos dar a classificação. Eu acho que é até um dos favoritos a acesso, ainda continuo colocando o Maringá como favorito. Eu acho que os jogos da Copa do Brasil foi o que desviou o foco, porque ele foi muito bem no jogo da ida, né? Ele empatou em 2-2 com pênalti não marcado, então acho que ficou meio a sensação que poderia se classificar, e aí no intervalo do primeiro para o segundo jogo o time ali deu uma oscilada. O Ituano não me passa muita confiança, mas é aquele time, jogos com poucos gols, vence com placar magro, um futebol burocrático, que pode acabar mantendo o time no G8. Então acho que esse G8 aí vai se manter, tá? Assim, tirando Ipiranga e talvez Ituano, eu acho improvável que as demais equipes saiam. E aí, quem poderia entrar? Eu acho que o São Bernardo... Deixa eu só ler um superchat que chegou sobre o Ituano, tá, Fábio? Pode trazer para a tela, Alan. Chegou um superchat de Paulo sobre o Ituano há um tempinho atrás. Pode trazer para a tela, né? A Ferroviária e o Ituano estão na 2 do Paulista. O Ituano pegou os destaques dos 2 times que subiram. Primavera, tá? Primavera já citado aqui, time de Marchiori, e Capivariano. Tudo time empresa, é o que diz Paulo, tá? E aí, Fábio, fazendo a transição para onde você estava, a gente vai ter um quadro sobre o Náutico na sequência, mas Náutico e Botafogo tinham uma pretensão maior. Tinham mais do que uma pretensão. Estavam na nossa projeção de G8. Eles são os principais candidatos. O Botafogo ainda tem bala na agulha para nessa janela fazer uns ajustes e brigar por essas 2 ou 3 vagas que possam vir a surgir desse G8, Fábio? Assim, pela distância pro G8, eu acho que tá em aberto. O Botafogo ele teve um problema que ele perdeu 5 rodadas com o Antônio Carlos Zago. Que assim, parecia um técnico muito bom para a Série C, mas ele me pareceu também que não entendeu onde ele estava, assim. Os relatos chamei sua atenção, cara. Isso, Atuzildo contra a Maré, e estava certo. Assim, parece que ele não entendeu que ele estava treinando um time da Série C. A última vez que ele havia treinado na Série C foi o Fortaleza em 2016, faz um tempo. Né? Tudo bem que ele estava na Bolívia, que é uma espécie de Série C, né? Mas ele e o elenco não se bateram bem, tá? Assim, metodologia de treino... na Bolívia, né? Ele estava na Bolívia. Mas
Mas na verdade, Fábio foi bonzinho, viu? Porque depois que eu bonzinho. soube que Rafinha era craque na Bolívia, a Bolívia na E Série C voltou não, a foi ser. muito abaixo E disso. Eu voltou a ser chamei a craque. atenção também, não foi Arthur. Foi outro que eu chamei a atenção. Era só olhar os vídeos. Rafinha jogava andando. Rafinha fazia gol de Valadares andando na Bolívia. Assim, Mas esse não é- aí nunca me enganou, não. Os primeiros abaixo. 5 minutos de jogo, eu já disse, esse aí não serve pra nada, pelo amor de Deus. Não, mas só completando, eu acho que o Zago não deu certo, assim, o time só piorava a cada jogo, era incrível, assim. O jogo contra o Náutico, que foi aquele 0-0, foi o melhor jogo do Botafogo, com o Zago, porque na estreia, quando foi a vitória contra o Confiança, foi o auxiliar, que havia treinado o time durante a semana. O Zago basicamente só estava à beira do gramado. O time foi piorando, o Botafogo conseguiu perder do Guarani, conseguiu perder do Floresta em casa, e assim, o jogo contra o Floresta ficou muito nítido que os jogadores não correram, e me pareceu uma entregada muito na cara, assim. Os gols que o Botafogo toma são, assim, não tem justificativa. Os jogadores andando em campo. E aí, quando o Márcio Fernandes entra, né? O Márcio Fernandes, que é um cara que está muito habituado, né? Esse mercado de Série C, Série B, ele está transitando aí, acho que há décadas já, né, entre Série C e Série B. Ele deu uma melhorada no time. Fez um bom jogo contra o Maringá, fora de casa. Ganhou do Retrô em casa. E aí teve a derrota para o Figueirense, que foi um jogo que o Botafogo perdeu um gol basicamente em cima da linha, não aproveitou o seu bom momento no jogo. No segundo tempo, uma pressão do Figueirense, o Figueirense faz 1-0 e o Botafogo não tem forças para reagir. Eu acho que o Botafogo vai depender muito da janela, tá? O Botafogo teve um problema que a transição entre associação e SAF foi feita no meio do estadual. Então é um elenco grande, com muitos jogadores que estão sob contrato ainda. A SAF ainda não conseguiu trazer ali os jogadores que ela queria, boa parte desses jogadores. A promessa do Alexandre Galo, que é o CEO da SAF, é trazer jogadores níveis Série A e B, ele que disse isso, mas o Botafogo anunciou até agora 2 jogadores, um lateral esquerdo que jogou a Série A2 do Paulista e um zagueiro que está há mais de um ano parado, com uma lesão ligamentar no joelho. O cara não mentiu. Jogou a Série... Hã? O cara não mentiu. Se ninguém perguntou de onde era a Série A... Eu até tuitei isso, eu fiz uma brincadeira. Galo não mentiu, ele trouxe um cara da Série A2 do Paulista e um cara da Série B da Tailândia, jogadores de Série A e Série B. Isso, de fato, ele não mentiu. Isso no julgamento, o juiz fala. Infelizmente, o menino tá certo. Não, e o zagueiro, o Náutico tentou contratar no passado e ele foi reprovado no exame médico, para você ver. Cara, Léo Santos. Tem até do Cruzeiro, que jogou no Cruzeiro, né? Jogou no Cruzeiro, é isso. Tava na Tailândia, segunda divisão da Tailândia, machucou o joelho lá, enfim. Então, Eu assim, acho que ele subiu com o Ituano, salvo engano. Ele tem uns 2,50 m de altura, ele tem um problema no tornozelo. Veja só, Série B da Tailândia, Fábio, assim, com todo respeito. Não sei se a turma sabia que existia, não. Não precisa usar com todo respeito para isso, não, pô. Se a gente usar veja só, se a gente usar com todo respeito para Série B da Tailândia, porra. A gente ressignificou a palavra com todo respeito. Não é como o Cássio usava mais, que era sério. É só como um adjunto ali para poder a gente. É automático, é automático. Exatamente. Porque, meu amigo, veja só, se a gente tiver que respeitar a Série B da Tailândia para fazer uma criticazinha, pelo amor de Deus. E veja, Série B da Tailândia, olha, fora de brincadeira, tá? Turista pega a vaga no time. Eles olham, só do cara dizer é brasileiro. Arthur passando lá na Tailândia. Se Arthur disser que é brasileiro, ele diz, pega aquela lateral direita ali, para ver o que acontece. Vamos fazer um teste rapidinho. Mas assim, só para finalizar Eu tava sobre o Botafogo... pesquisando aqui sobre o campeonato da segunda divisão da Tailândia, meu irmão. Assim, não é muito fácil não, viu? Não, e o time, assim, não era que o time foi o time que subiu da Série B tailandesa, era um time que estava em 8º na Série B, o time do cara. Então, eu não sei qual foi o critério aí para essa contratação. Assim, o mercado não é animador, o Botafogo é um time que tem um desequilíbrio muito grande em setores, o ataque é bom... o meio campo, o Botafogo não tem um meio campo, né, um camisa 10, por exemplo, o Camilo, aquele Camilo de 397 anos, jogou no Botafogo brasileira. do Rio. Chegou aqui, cara, é um ex-jogador em atividade,
Assim, um erro confiar nesse jogador. O Botafogo tem problema nas laterais. Os laterais contratados que eram para ser titulares estão no DM há 2 meses. Então, assim, o Botafogo, eu não vejo muita perspectiva não, tá, de classificar. Eu acho que o melhor cenário para o Botafogo é se manter, e aí a SAF começando do zero, né, começando já na pré-temporada, o time ter um outro perfil de contratação, porque esse ano é um time muito desequilibrado, assim. O argumento da SAF era que tinha muito jogador que ainda estava no contrato da associação, os caras pegaram o bonde andando, enfim, eu não compro muito isso, não. Porque o Botafogo contratou muito para essa Série C, mesmo assim, e jogadores assim que você não parece que virou SAF. O único investimento que, parece que de fato é uma SAF aqui foi o Zago, que não imagino que não era um técnico barato para padrões de Série C. Mas fora isso, assim, jogadores medianos. Tudo bem que o histórico do Botafogo sempre foi jogadores medianos. O Botafogo nunca teve um super time na Série C. Era sempre um time ali que você nem confiava muito e ele começava bem. E se mantinha no G8. Esse ano, o Botafogo não começou bem, algo muito raro, né? O Botafogo, até quando ele não se classifica, é porque ele começa bem e perde fôlego no final. Esse ano ele começou mal. Então a expectativa é que esse ano seja o inverso. O time cresça após essa janela e brigue por G8. Mas vendo o padrão de contratação até agora... E assim, o Márcio Fernandes é um técnico bem limitado, né? Assim, é um técnico muito retranqueiro também. Enfim, não tem muitas variações. Então, também acho que não vai levar o patamar do time. Então, eu acho até o Náutico, muito pelo Hélio, por exemplo, e eu acho que o Náutico tem uma capacidade de fazer uma janela melhor. Com todo respeito, viu? Com todo respeito, até o Náutico. Porque o Náutico nunca se classificou, né? Assim, em termos de história na Série C recente, o Botafogo então, tem muito mais que o Náutico. Com todo respeito. Eu acho que o Náutico tem muito campeão, mais. Rapaz. Mas nesse formato de grupo único é que eu tô me referindo. Mais brincadeiras à parte. Tô brincando, naturalmente. Eu acho que o Náutico tem um técnico muito mais capaz, assim, de elevar o nível do time. Eu acho que o Botafogo esse ano, algo raro, mas eu acho que não vai se classificar. Eu acho improvável, até porque, como eu disse, os times que estão no G8, eles têm uma carinha de G8 mesmo, assim, eles têm uma cara que vão se classificar. E para roubar essa vaga, colocaria São Bernardo na frente, o Náutico na frente, o próprio Figueirense, que tem um fator casa que está funcionando bem, né, ele precisa pontuar mais fora de casa, mas dentro de casa ele já começa a mostrar uma força. Então, eu acho que o Botafogo ali tá... Dos times que correm por fora, ele tá ali na rabeira. Atos, antes da gente mergulhar no Náutico, vamos já pro Náutico, tá? Mas antes de mergulhar, só queria fazer uma pergunta. Quantos aí são SAF? Londrina, Botafogo... Rapaz, Caxias, eu acho que é SAF também, não? Não sei, tô perguntando. Eu acho que Caxias... O São Bernardo é empresa, né? Não, São Bernardo é empresa, Retrô, aquela situação. Aquela Magnum, né, que cuida do São Bernardo. Figueirense. Retrô. Retrô é empresa. É isso. Maringá, né? Maringá. O Maringá é porque o Maringá, uma vez eu peguei uma discussão, inclusive eu queria comentar sobre o Maringá, vou aproveitar. Eu peguei uma discussão dizendo que o Maringá era SAF, aí uma pessoa veio dizer, não, mas no site do clube está dizendo que ainda não assinou, tal, mas é como se a turma estivesse tocando lá como se fosse SAF. Mas ainda falta uma questão burocrática lá para ser finalizado como SAF de uma vez por todas. Eu queria comentar, antes de a gente virar a página, Fred, sobre o Maringá, porque o Maringá, eu tinha uma impressão muito positiva do Maringá antes de começar a competição, e ela se confirma no início, tá? O Maringá fez belos jogos no início do campeonato. Para mim, lembra muito o Atlético do ano passado. É um time muito rápido de transição, bota a bola no chão e joga futebol mesmo, sabe? Tem muito time perna de pau nessa Série C. O Maringá é um daqueles que bota a bola no chão e joga futebol. Ele é um dos poucos atos que alia força física e qualidade, assim. Se a gente pegar o Confiança é o vice-lanterna, mas é um dos times que com a bola é um dos melhores dessa Série C, por incrível que pareça. Assim, em termos do Ceará, jogou muito bem.
Em termos de chegar no ataque, só que tem uma defesa, assim, parece defesa amadora, né? Fábio, mas é isso que eu ia citar do Maringá, tá? É um time que sabe jogar, é um time que me surpreendeu mais ainda do que eu já esperava dele no início do campeonato, me lembrando muito o Atlético, como eu disse. Agora, veja, existe um problema sério que é a defesa do Maringá. A defesa do Maringá, ela é muito vulnerável, inclusive no próximo jogo agora, que vai pegar o Náutico daqui a 12 dias, perdeu a dupla de zaga titular, né? Vai desfalcado jogar contra o Náutico. Joga com uma linha muito alta o Maringá. Joga com uma linha alta. A defesa é fraca e o meu goleiro também não ajuda muito, tá? E veja, quando você tem uma defesa como o Maringá tem, sempre me acende um alerta, sabe? Eu não costumo confiar muito em time que tem uma defesa vulnerável. O ataque é muito bom. Joga em transição, jogando com a bola no chão. Mas a defesa me dá um sinal de alerta. Eu não ficaria surpreso, tá? Se o Maringá vacilasse daqui para o final do campeonato. Muito por causa desse fator defesa. E também porque pode perder jogador. Tem muitos jogadores de destaque lá e essa janela pode ser dura pelo time do Maringá, tá? Paulo Lins pergunta se Juninho Paulista ainda é. Ele pergunta se é dono do Ituano. Ele não é dono do Ituano, ele é gestor de futebol do Ituano, né? E continua no cargo. Também tem um clube empresa, né? Eu sei que ele era. Eu me lembro que na época da negociação, inclusive do Martinelli, né, direto pro Arsenal, tinha o dedo ali de Juninho. Ele caiu ano passado com o Juninho e continua no clube, tá? Eu não sei se a gente citou a Tombense, mas não é que a Tombense é clube empresa. A Tombense é o clássico time de empresário. Sim. É vitrine, é só vitrine. É o que sempre foi. A Tombense é o que sempre foi. A SAF mais organizada, estruturada e capaz de injetar dinheiro aí é a do Londrina? É, né? É. Certo. Dinheiro novo, né? O Brusque virou SAF, né, recentemente. É um grupo português, inclusive. Inclusive o técnico é português também. Eu não sei o poderio financeiro, mas é um dinheiro de fora, né? Mas euro vale mais. O Londrina, ele sempre demonstra querer mostrar força no mercado. Apesar de que, às vezes, não... É feito... O Fábio acabou de citar do Botafogo, né? Que Galo faz promessas e não chega, de fato, com os jogadores. Mas o Londrina sempre ensaia fazer uma entrada mais forte no mercado aí para mudar de patamar. Vamos, então, para o Náutico 4, tá? Uma missão cada vez mais difícil pela frente. Tá? A gente tem aqui o que o Náutico fez a partir da 8ª rodada em 2023. Tá? Tinha 14 pontos, somou mais 13. Ele cai ali da 3ª posição e perde a vaga no G8, terminando com 27. A pontuação para se classificar foi de 29 pontos. Tá? No ano passado, o Náutico tinha 7 pontos nesse momento. Reage, mas não o suficiente. Ele soma 18 pontos e fecha com 25. Agora o Náutico tem 9, mas a projeção de acesso, ou melhor dizendo, a projeção para a classificação, ela está 3 pontos acima do ano passado. Está em 29, o que obrigaria o Náutico a buscar 20 pontos. Tá? A gente fez ali um pouco do que a gente faz na Série A e B, né, uma espécie de grau de dificuldade, e a gente vê que a tabela do Náutico ela é mais ou menos equilibrada até aqui. Mas, queira ou não, dos 4 primeiros colocados, o Náutico já enfrentou 3. Dos 6 primeiros, o Náutico já enfrentou 4. Tá? Se a gente fosse escolher entre fácil e difícil, a tabela do Náutico foi mais para difícil do que para fácil. Agora, me preocupa, Atos, tem um perfil na tabela do Náutico que eu sou da linha oposta, tá? Na tabela do Náutico, o Náutico vai enfrentar, em tese, os times mais fortes nos aflitos e os times mais fracos fora de casa, tá? Em tese, repito, em tese. Como é que você avalia essa missão de Hélio? Fábio comentou sobre o Botafogo e considerou difícil. E não aposta que o Botafogo consiga ultrapassar um dos times do G8 e ganhar essa vaga. Você acha que o Náutico ainda tem força para isso?
se o Náutico, dos times que estão fora, é o maior candidato a tentar uma dessas 8 vagas, Atos? Fred, primeiro, tirar o elefante da sala, né? Comentar que belo modelo o Hélio dos Anjos. Assim, amigo, que homem. Aumentou a venda das camisas, tá? Essa camisa branca caiu bem demais aí, viu? Qualquer coisa cairia bem, né? Mas a camisa branca caiu muito bem no professor Hélio dos Anjos. Fred, veja só. O Náutico viveu um momento muito complicado aí nas últimas rodadas na mão de Hélio dos Anjos, porque o time estava completamente desfacelado. Eu acho que a nível nacional, eu não acompanho tanto, né, a Série A, acompanho mais por cima, mas o São Paulo sempre é citado como um time que vem sofrendo com muitos desfalques, né, muitas contusões. Mas eu acho que das 3 divisões não tem nenhum time que se compara com o Náutico, não. Porque o Náutico, assim, ele perdeu nos últimos jogos uns 6, 7 jogadores. E se você for colocar proporcional o que esses jogadores representam na folha do Náutico, aí esquece, meu. É um absurdo, porque são os principais jogadores que acabam ficando de fora. Então, o Náutico perdeu, só a título de exemplo, o Náutico perdeu Arnaldo agora, com a lesão muscular, grau 2, salvo engano. O grau 2 é grau 3, então é em torno de um mês fora. O Náutico perdeu o João Mastro, que esse foi com grau 3, 45 dias fora. O Náutico perdeu o Luiz Paulo, o lateral esquerdo, fora da temporada. O Náutico perdeu o Igor Pereira também, grau 3, por 45 dias. Esse retornou na última rodada, agora no final de semana. O Náutico perdeu o Vinícius, que é o maior salário do Náutico, e acredito até que seja um dos maiores salários da própria Série B. Acho que salário igual ao de Vinícius só vai encontrar lá pela Ponte Preta. Foi um investimento muito pesado que o Náutico fez. E o Náutico perdeu o Paulo Sérgio aí já faz um bom tempo. Tá? Então, o Náutico perdeu muitos jogadores, assim, ficou completamente desfigurado. A gente imagina um time do Náutico, que eu já estou trazendo, né, esse tema é muito bom, que é o Náutico hipotético. A gente imagina um time que, na verdade, esse time não joga, tá? Não joga nem perto desse time, assim. E o Náutico tá tendo que dar oportunidade, né? Porque não tem jogadores, então o Náutico acaba dando oportunidade para jogadores que não tem nenhuma condição nem de disputar uma Série C. Nas últimas rodadas, o Náutico teve, entrando em campo, um jogador chamado Léo Mago, com todo respeito ao atleta, mas é um atleta assim, de 23 anos, que está no clube há mais de 10 anos, fez toda a base no Náutico e estreou com 23. Então, veja, um jogador que faz toda a base no clube, estoura a idade, só vem estrear com 23 anos, claramente é um jogador que o tempo dele já passou, né? Inclusive, ele estava disputando a Série A3 do Pernambucano pelo América daqui de Recife. Então, esse momento, o Náutico se desfacelou no campeonato e foi um momento muito preocupante. Porém, a perspectiva positiva do Náutico, Fred, vem da volta desses jogadores. O Náutico vai se aproveitar muito dessa parada que vai ter agora. Daqui para o jogo do Maringá, temos mais aí uns 12 dias, tá? E após o jogo do Maringá, isso eu estou excluindo o jogo do Bahia, tá? Estou fazendo de conta que nem existe esse jogo no Bahia agora, sábado. Não sei como o Náutico vai para esse jogo, mas eu estou descartando esse jogo. O foco aqui é a Série C. E depois desse jogo do Maringá também tem mais uma parada aí de 12 dias por aí. Então, durante o mês de junho, é como se o Náutico só jogasse uma vez. Que é exatamente no meio do mês o Náutico pega esse time no Maringá. Então o Náutico tem todo esse período para poder não só retornar esses jogadores lesionados, que quase todos eles são titulares assim do time, como também dar ritmo para alguns jogadores que estão em processo de transição ou que já voltaram na última partida. Por exemplo, na última partida voltou o Igor Pereira e o Vinícius. Jogaram ali abaixo da sua capacidade. Então são dois jogadores que durante esse período eles tendem a pegar uma forma física melhor e passarem a ser relevantes de fato no time titular, fora a questão das contratações, né? O Náutico anunciou o Matheus Silva, que estava na Ponte Preta,
um jogador também que não jogou no ano de 2025, chegou completamente fora de forma, e esse prazo também vai ajudar muito esse jogador a entrar em forma, como também as outras contratações que o Náutico pretende fazer. Então, é aí que está a esperança do Náutico. O Náutico ter, pelo menos a grande maioria desses jogadores à disposição e também se reforçar. Aí sim você pode ter uma visão positiva para enxergar o Náutico conseguindo se recuperar no campeonato para entrar dentro desse G8. Reinaldo Lira pergunta aqui, Atos, posições, tá? Posições chaves para o Náutico contratar. Vamos lá, goleiro, lateral direito. Goleiro, para ser titular? Não, mas eu não confio em Wellerson. Goleiro, lateral direito, porque Arnaldo agora teve uma contusão de pode passar um mês fora e ele não aguenta jogar 2 tempos, tá? E o reserva de Arnaldo é horrível. Zagueiro, para mim, o Náutico ainda continua com déficit de zagueiro, até porque o que contratou agora chegou fora de forma. Lateral esquerdo, porque perdeu o Luiz Paulo, fora da temporada. O Náutico precisa de meio campista, pelo menos 2, e precisa de atacante. Se tem 10 jogadores, é o que o Náutico precisa. Se vai contratar tudo isso, não sei. Mas o Náutico deveria fazer uma grande movimentação no mercado, porque precisa de muitas opções. E parte delas, Fred, que fique bem claro, parte delas não é para reforçar o time, é reposição. O Náutico tem reposição para fazer aí, que está com certo tempo de atraso já. O lateral esquerdo é um exemplo, o Náutico não tem o lateral esquerdo se machucou. Zagueiro também, o Náutico está com déficit há muito tempo, tá? E o Náutico fala em contratar jogador de ataque há muito tempo e esse jogador nunca chegou. Então, são aí, eu acho que você tem umas 8 contratações aí. Perfeito, tá? Eu vou passar aqui rapidamente por um último slide aqui da Série C, tá? Em que até já foi comentado um pouco aqui o que é que acontece depois do G8, né? O que é que tradicionalmente acontece, tá? E Atos falou que a 8ª posição sempre subia, mas na verdade só subiu uma vez, que foi ano passado, tá? Por isso que eu disse que a lenda duraria alguns minutos. Né? Rapaz, na minha cabeça, o Vitória e Paysandu foi o 8º lugar. Mas assim, eu acho que dá para dizer que quem entra no G8 na última rodada, seja 7º ou 8º, sobe. Pronto. A história, a historinha era agora essa. Melhorou, tá? O desenho. Porque, na verdade, o que esse quadro aí mostra é que nesses 3 anos já subiram equipes de todas as posições. Literalmente, das 8 posições de classificação já subiram, tá? Até com um certo equilíbrio, porque subiram 6 equipes que se classificaram entre as 4 primeiras, tá? E 6 equipes que se classificaram nas posições de baixo. Eu ainda me coloquei em um desafio de fazer um levantamento por grupo para entender se tem alguma vantagem aquela questão. Eu já primeiro, quarto. BBA é isso? Não. Não, BBA é o que aconteceu depois com eles, né? De lá para cá, ok, certo. O que aconteceu, onde estão, né? O Mirassol tá na A, o Botafogo. É porque o Fábio até já trouxe essas informações, né? Da maioria deles. No raio-x da Série D, isso é mais forte, tá? Tem algo que me impressionou um pouco no raio-x da Série D, que é como ela parece um imã, né? Que os times saem e voltam. Mas eu ainda fui levantar uma possibilidade, Cássio, de vai que aquele desenho tradicional, 1º, 4º, 5º e 8º, gera alguma distorção, 2º, 3º, mas não. A gente vê que nesse grupo que se reúne o grupo 1, 4, 5 e 8, né? O primeiro, melhor dizendo, que reúne o 1º, 4º, 5º e 8º. 2 primeiros classificaram, 1 quarto se classificou, 2 quintos e 1 8º. No outro grupo que reúne 2º, 3º, 6º e 7º, tá? 1 segundo se classificou, 2 terceiros, 1 sexto e 2 sétimos, ou seja, tá completamente espalhado, ou seja, com exceção de ser primeiro, porque até então todos os primeiros classificavam, o Mirassol classificou e subiu, né? Todos os primeiros subiam, o Mirassol subiu, o Operário subiu, só o Botafogo do ano passado não subiu. E todo o peso de ser primeiro, eu diria que as posições interferem muito pouco, tá?
falados. Duas coisas. Primeiro que, assim, com todo respeito, viu, Fábio, mas o time para ser primeiro lugar do ano passado era o Atlético, tá? Foi o time que jogou mais bola na primeira fase e tal. No final das contas ficou o Botafogo, mas o Atlético era para ter ficado em primeiro lugar e estaria mantendo essa risca aí, sempre o primeiro subir. E falar para Fábio, agora eu tô ataque total para Fábio, tá? Que efeito Mandela também não foi só eu não, viu, Fábio? Você disse que o Ipiranga sempre chega, eu tô vendo ali que o Ipiranga só chegou no ano passado. Cadê? Não, mas ele chegou... Mas ele chegou antes, pode pesquisar, ele chegou em outros... É porque ele já tá uns 10 anos na Série C. Assim, eu confundi 2023 com o São José, tá? Era o São José, não o Ipiranga. Na minha cabeça, nos últimos 2 anos, era o Ipiranga. Foi Gaúcho, não foi Grêmio, Inter, Juventude e Caxias, meu amigo. É o Ipiranga. Mas tem até porque o Ipiranga tem, por exemplo, ele é em cima dele que o CSA sobe. E isso, ele chegou outras vezes. No modelo que era mata-mata. Tenho quase certeza. É Ipiranga e CSA, e o CSA comemora lá no Colosso da Lagoa. E no modelo de quadrangular, eu acho que ele chegou CSA, também desculpa, uma ou duas Confiança. vezes. Só para confiar, não foi o CSA não, o Confiança. Quando o Confiança subiu para bem e foi em cima do Ipiranga nesse confronto. Agora o Ipiranga ele tem uma escola... 2021 também, tá? 2021 ele também foi pro quadrangular. O Ipiranga tem uma escola muito definida lá, tá? Porque, assim... Gaúcha, correto? Eu brinquei com o Fábio sobre o Ipiranga não chegar, mas nesses anos aí o Ipiranga deve ter ficado ali na beiradinha de conseguir o Náutico, inclusive, acho que ano passado tem uma vitória muito... ano retrasado que machuca muito o Ipiranga na reta final, né? Não, o que eu ia citar que da escola do Ipiranga, Fred, é que o Ipiranga ele consegue colocar 11 jogadores ruins em campo e consegue algum resultado. Assim, impressionante. Não, meu amigo, se você for olhar o elenco do Ipiranga todo ano, você não consegue salvar um jogador ali para ser reserva numa Série C de um time de mais expressão. Os caras não rendem em lugar nenhum. Só rende no Ipiranga. Impressionante. Cara, eles passaram vários anos jogando com Henrique Ávila de 10, pô. Eu me lembro muito disso. Vamos para a tier list, tá? Mais uma tier list mais rápida do que a da Série B. A gente não vai comentar, a gente já comentou tudo, né? Mais um reposicionamento, tá? A gente vai trazer aqui a tier list. E eu já proponho, já está aí na tela, um novo posicionamento que seria estará no G8. Tá? Porque já tem alguns times, pelo tom do que a gente falou, que a gente pode apostar que estará no G8. E aí, eu trocaria aqueles favoritos ao G8 por luta pelo G8. Tá? Podemos fazer briga. Briga pelo G8. Tá? Fazer essa adaptação aqui. E aí eu pergunto, Fábio, no comentário dele, eu vou a partir do comentário de Fábio, e se alguém tiver restrições, pode mudar, tá? Fábio sinalizou que o Londrina estará no G8, que o Brusque estará no G8, que o Maringá estará no G8, tá? Que o CSA estará no G8 e que o Caxias estará no G8. Caxias Cássio... é o que eu tenho mais dúvida, tá? Tá. Mas acho que estará no G8. É muita gente. São 5 times aqui. Tu não vai aqui. fazer aquela lógica não de ter que ter 8 times, não? Não precisa não. Não precisa certo. Não. Porque aqui estará com certeza. Não é briga pelo G8. Aqui não ali era favorito. Não, sim, pô. Com certeza, obviamente, na tier list. Não tem ninguém apostando a vida aqui, não. Você não entendeu. Na verdade, eu tô citando para quem vai fazer a votação de se ligar nisso. Viu? Estará no G8. Viu? Não é que tá brigando, não. Então, Atos. Bernardo e Botafogo pode colocar mais perto do Náutico, né? Ou o Náutico perto dos outros dois. Mas calma, peraí. Primeiro vai tirar alguém do estará no G8, Cássio? Desses 5... Primeiro, Cássio, desses 5 que Fábio listou, você coloca em dúvida a presença de algum dos 5? Maringá. Tá. Cássio... briga pelo G8.
põe dúvida no Maringá, tá? Eu tô fechado com o Fábio. Eu acho que esses times estarão no G8. Arthur, Tem uma informação importante, tá? Que acabou de sair, que tá aqui no chat. Claudinei Oliveira deixou o Londrina para assumir o Paysandu. Dá, eu dá, que Eu burro, dá respeito zero isso. pra ele. Agora- primeiro, agora- o sonho de Cássio- Fred, Cássio- o sonho de Fred. É porque o sonho de Fred, Arthur, é o last desse de Claudinei. eu Fred- gosto desse Claudinei. Eu gosto do professor Claudinei. Cássio, com isso agora, colocou o Londrina em favorito ao acesso. Não, veja, o Londrina tá estarado no G8. Primeiro, eu de inocente é que eu não tinha essa informação, viu? Essa informação pode mexer no Londrina, viu? Eu ia dizer... Ó, mas tem um nome bom pro Londrina, que é o Luizinho Lopes, que saiu do Paysandu, que foi vice-campeão com o Brusque há 2 Série C. Então, assim... Tem o Roger que caiu no Atlético e foi o que fez a campanha Ô, Arthur, muito boa. Então tem Tu, nome deu aí pe- pra... tu jogou pelo menos no Twitter ou tu considerou Éden Barros o supra-sumo da informação, hein? Eu dei moral pro chat aí. O Fred, Porque teve uma vez que o chat falou de Gandhi, que a gente trouxe aqui como informação, e foi uma mentira da porra do chat sobre Gandhi. Pra esclarecer depois, foi uma confusão danada. ó, o teu Eu treinador... joguei no Twitter aqui, tá forte, viu, a notícia. Perfis Então do Londrina pronto, dizendo então que ele vai pronto. embora, tá rolando isso mesmo. Ô, Mas Fred, tira teu- alguém, Arthur. Rapidinho, Atos. Tira alguém, Arthur. Eu tava pensando em tirar Maringá e CSA. Mas vou deixar eles aí. Atos. O Eu tiro o contrário. Maringá. Eu tiro o Maringá. Tira- E o Caxias vai ficar aí por causa da pontuação que já conquistou. O Caxias, ele tem 2 derrotas fora de casa para Floresta e Itabaiana. Isso me deixa um pouco ressabiado. Mas o fator casa e o Júnior Rocha de técnico, acho que pelo menos de 8 pega. Então vamos listar, tá, a briga pelo G8. Que estão dentro do G8 nesse momento, Ipiranga e o Ituano a gente tinha colocado risco de queda, tá? Nesse momento do campeonato eu já vou subir aqui ele para briga pelo G8. Se ele está dentro do G8, ele briga pelo G8. Quem mais a gente coloca nesse degrau, tá? Por mim seguem Náutico, São Bernardo e Botafogo. Alguém se opõe? Não, eu Segue. fico com esses 3 e ainda coloco o Maringá. Sim, o Maringá a gente É. tá aqui na dúvida do posicionamento. Botafogo é o dele. último, tá? Pode botar ele Bora decidir entre logo corre o por Maringá, fora. porque fica inclusive. meio... Até para tu fazer depois, porque se o Maringá desce, ele tu vai ter que puxar esses times tudinho para a direita. É melhor decidir logo o Maringá. Acho que foi citado aqui. Eu manteria o Maringá. Arthur manteve ali no limite. Foi. Tá? Exatamente. Cássio derrubou o Maringá e Atos derrubou o Maringá. Ou seja, Arthur no limite vai deixar o Maringá aqui. Então o Maringá fica ali em cima. Tá? Se for na matemática aqui, é 2,6 a 2,4. Tá? Meu amigo, precisão. O Floresta, que a gente tinha colocado risco de queda, hoje ele é o 9º colocado. Não, Ele mas corre eu não por fora- colocaria no. Ou segue risco de queda? Eu acho que ele é um corre por fora no finalzinho onde tá o ABC ali. Alguém mais corre por fora? Figueirense eu foi acho- citado aqui, né? Desculpa, eu tenho uma mudança aí para fazer aí. Eu não tinha visto ainda não. Eu coloco o que o Floresta briga pelo G8. Alguém mais considera que o Floresta briga pelo G8? Eu vou em corre por fora. Cara, Eu corre o por Floresta, fora. ele teve o jogo que os jogadores do Botafogo praticamente entregaram, que ele ganhou. A galera queria derrubar Antônio Carlos Zago.
Ele ganhou do Itabaiana em casa e ele ganhou do Retrô, que parece que só joga jogo grande, né? É um negócio que não dá pra entender. Apesar que corre por fora, né, Fábio? Eu não tinha observado, não. Não é um nem fica nem vai, né? Porque na Série B que isso... corre por fora. Corre por fora ainda tem chance, né? Então tá bem colocado aí. Se você pegar os 12 pontos do Floresta, 10 eram pontos viáveis, tá? Ele empatou com o Guarani em casa, porque o Guarani tá lá embaixo, ele empatou em casa. Aí ele ganhou do Botafogo, do Itabaiana e do Retrô. Assim, não são adversários que dizem que o Floresta vai brigar por algo grande. Mas assim, eu acho que corre por fora, tá? Time de Leston Júnior, não, minha gente. Ainda tem Leston Júnior, tem o fator Leston Júnior. E o Floresta tem um jogo que já tá quase perdido para eles, que é no dia 5 de julho. Contra o Náutico, né? Contra o Náutico, porque a turma do Seca Pimenta vai estar tudo num evento aí e vai ser difícil pro Floresta segurar o Timbu. Mas as televisões lá vão estar ligadas nesse jogo, pense nisso, tá? Não vai não. Pô, leva um controle universal e segue ligando. É um dos eventos da programação, né? Exatamente. Eu digo pra vocês. Não diga isso não, Fábio. Não diga isso não, que a turma inventa de fazer. Tem que atualizar aí a thumb na hora de divulgar. Rodada Eu digo pra grátis de você. chopp, se o Náutico tomar um gol, se eu souber que isso aconteceu, veja só. Acesso gratuito ao nosso futebol para acompanhar a Floresta. Tem esse problema aí que mais um Corsário trabalha. Tá? Eu digo a vocês que eu coloco mais fé, por exemplo, de brigar pelo G8 no Confiança do que no Floresta. Mesmo confiança lá embaixo ainda, né? Mas vamos lá. Não tô dizendo para colocar para frente, mas eu tô dizendo assim, para mim o Floresta não pode estar num patamar acima do Confiança. É esse meu ponto só. Ok. Confiança, um problema sério de defesa. Seríssimo. Vamos finalizar aqui. Alguém mais corre por fora? Figueirense corre por fora? Cara, o Figueirense melhorou muito nas últimas rodadas, tá? Ele não toma gol há 3 jogos, ganhou os últimos jogos em casa. O time não é bom, tá? Mas eu acho que não cai também. Eu poderia botar um corre por fora lá pela distância curta, né? Os demais, todos caem para risco de queda. Veja, eu colocaria um corre por fora Tombense muito por achar uma incógnita. Porque o resto, para mim, tem muita cara de risco de queda. Tombense joga para se manter só. Acho que eu perdi assim. O Anápolis ali. Não, isso foi o que a gente montou. Tava em corre por fora, agora vai cair para risco de queda, pô. Sim, que eu ia dizer assim. É o que eu tô perguntando agora, se alguém mais fica, pô. Fica assim, então, a tier list. Todos os outros caem para risco de queda. Eu acho Confiança acima desses outros aí. Eu colocaria ele no finalzinho do corre por fora. Mas tá mal, viu? Deu uma reagida assim, agora, né? Ganhou do Brusque. Se não tivesse reagido agora, seria o lanterna do campeonato. Assim, literalmente, se ele não tivesse vencido na última rodada, ele seria o lanterna. Gostei muito. Eu vi 2 jogos de Confiança e gostei muito. Porra. Rapaz, Mas os 2 que eu vi não foi na Série C, né? Foi os 2 jogos no Ceará. Eu não entendi o Confiança ter demitido o Vaguinho Dias. Eu não entendi. Eu achei uma loucura assim dele. Mas o Luizinho Vieira é mais técnico. O Luizinho Vieira foi campeão com o Amazonas, né? Da Série C. Mas então eu acho que ele. O Confiança de Vaguinho Dias, que nem Fred falou. Eu vi jogos dele na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil contra o Ceará, não foi? Jogou bem. Jogou muito bem os 2 jogos. Mas a defesa não dava. João Pedro. Mas a defesa é ruim. O time é bobão. João Pedro sugere que o Guarani estaria no corre por fora. Mantém ele no risco de queda ou corre por fora? Pra mim é nervosão total aí. O Guarani, há 2 rodadas, ele jogou um jogo praticamente toda a partida com 1 a mais em casa contra o Figueirense e foi 0-0. Então está aí sacramentado a nossa nova tier list, tá, da Série C, com algumas manutenções e uma mudança de patamar ali num bloco, né, que brigava pelo G8, que a gente considera favoritos ao G8. Depois de 8 rodadas, eles são ainda mais favoritos. E a gente coloca eles próximos do Tem que do criar G8. uma categoria pro ABC, viu, Fred? O ABC tem 6 empates em 8 jogos. Eu ia dizer, coloca o ABC um pouco mais para a direita aí, porque para mim tem mais risco de queda do que Retrô e Guarani.
Esse ABC é ruim, é ruim. E não consegue ganhar em casa, pô, assim. Pô, jogou contra o Náutico. O Náutico teve um jogador Mas não expulso. perde ninguém, né? Tem isso também, né? O Náutico teve um jogador expulso com 3 minutos e, se brincar, eu acho que o Náutico jogou melhor que o ABC. Jogou. É isso, podem sorrir aí para a foto porque o print está pronto. E dessa forma a gente fecha esse raio-x da Série C, tá? Do Campeonato Brasileiro. Passamos aí, fizemos a geral por números, por condição técnica e finalizamos aqui com a tier list da Série C, tá?